Portal da Vivificação. Pleito ecumênico da verdade. Uma ordem que, através da manifestação de seres espirituais, consagram uma obra de revelação permanente do esquecimento e afastamento do ser humano e da sua intersecção divina. Mensagem pelos espíritos de Raquel e Sofia. Salve, filhos e filhas. Que possamos assim dizer, que possamos todos nós recobrar a vida que faz a vida e a vida que faz viver. Mas isto parece um nocaute para todos nós, porque é tão simples, mas tão distante. A vida que faz a vida que faz viver. Recobrar isto significa para todos nós, no interior deste portal de unificação, pleito ecumênico da verdade, recordando, sempre recordando, já que em aparência simbólico, portal da unificação, pleito ecumênico da verdade. Muito mais do que simbólico, determina toda a intenção de todos os seres espirituais que aqui reinam diante disto. E diante disto, um pórtico, de que toda a evidência deste pórtico, da porta que abre, de uma passagem para outra, indica a vivificação. Se existe um intento, aquilo que faz verificar, faz surgir à frente, faz tornar-se em evidência, tem pelo contrário dele aquilo que mortifica o que vivifica, mas o que vivifica traz da vida e o que mortifica a vida. A contraparte disto é tão absoluto que não poderíamos tratar da vivificação se não houvesse aquilo que mortifica a vida. Mas todos nós, todos vós aqui, não tem como exemplo destas que se manifestam aqui e expressam a sua voz, o seu intento no interior deste portal magnífico. Importa dizer que todos nós, mais do que poderiam dizer que está muito distante, esse espírito, esses espíritos que se manifestam aqui, para todos vós encarnados, em princípio e fundamento de todos os fundamentos, reconhecível absolutamente porque não é discutível. Então não é um espírito que trata com esses seres que estão aqui à frente. Sois todos vós espíritos. Que tal? Em fundamento e essência sois espíritos. Se não fosse, vamos dizer que não fossem espíritos, quer dizer que seriam pessoas ambulantes neste mundo, que está passando, entrando e saindo. Sois em fundamento espírito. Espírito quer dizer que é o único de algo de todos vós que não está sob auspícios daquilo que possa morrer e nascer. Ele é permanente. Mas mais do que apenas espíritos da natureza humana. Quer dizer que a natureza humana espiritual é um gênero de que qualifica todos vós que estão aqui. Mais do que na mortalidade, mais do que na ancestralidade. Muito mais, naquilo que jamais poderá ser tratado ou dito. Da confecção de cada um de nós. De milhões de anos. Se este fundamento não existir entre nós, nada existe. Nada poderíamos tratar disto. Então não poderíamos tratar de todos os empreendimentos desta vida.
Podemos tratar de todos os associativos que temos, desde o minúsculo ao maiúsculo. Poderíamos tratar como realizar a obra desta vida um tanto melhor. Como poderíamos tratar de nós mesmos para que estejamos um pouquinho melhor nisto ou naquilo. Então, há um princípio, o fundamento. E o fundamento está aqui. Mas o fundamento maior de todos esses fundamentos é que é impossível, absolutamente impossível, tratar como não fosse, significa que somos criados. Se somos criados, há um Criador. Mas se entendemos que somos criados e que nós nos criamos, significa criar-se todos vós, desde o fundamento, desde a primeira célula, desde todo o fundamento possível de adaptação, até que pudessem estar aqui, crescer, notabilizar e saber absolutamente, indiscutivelmente, que não estarão em breve. Então, se existe a criatura, existe o Criador, ao menos que alguém soubesse nesta terra de bilhões de seres que se autofazem, que se autofez, que autofez desde o princípio do primórdio orgânico. Todos nós somos muito parecidos na natureza humana e espiritual. Temos a capacidade da linguagem, da expressão e do verbo. Nesta capacidade, todo o gênero humano, da natureza humana, por bilhões e trilhões que sejam de seres, todos expressam-se do mesmo modo. Fecham os olhos e abrem do mesmo modo. Tem feixes de cabelo por todas as partes. Tem um instinto de viver, tem um instinto de se alimentar, tem um instinto de respirar. Num fundamento muito simples que nós temos, o fundamento dos elementos que fazem realizar esta obra. Sem um deles não existiriam. E se não existisse, não poderíamos montar um laboratório e realizá-lo. De não existência da água para montar uma molécula de água. Este é o fundamento. E este fundamento, se este fundamento não existir, vamos pegar o tesouro real do que estamos tratando aqui, que somos a incidência do poder divino e constantemente numa velocidade que estamos bem baixa, mas a velocidade que nos atinge é maior do que todas as velocidades e não é capaz da natureza humana notabilizá-la como a velocidade da luz, que é tão simples, do Sol. Se não notabilizarmos estes fundamentos, da onde partiríamos? Partiríamos de pessoas, e partiríamos de cidadãos, e partiríamos de pessoas e cidadãos que estão no módico da lei, da justiça, que estão no módico daquilo que podem conceber ideias, e pode gerar a função da ideia. Podemos, assim por dizer, tudo isto todos. Se tirar-se um detalhe deste, que não fosse, inclusive o conhecimento direto ou com conhecimento indireto, que não seja propriedade de cada um, de todos os seres que habitam esta terra encarnados. Então este é um fundamento. O fundamento do fundamento. Então, a concepção e a geração está desde o mais do que o infinito, mais do que o transcendente, mais do que tudo, de que nos faz gerar e nos faz conceber. E que quer dizer que recepcionamos como uma antena a capacidade de conceber e de gerar. Então, se dissermos assim, eu como pessoa, eu gero, eu como cidadão, eu gero. O cidadão gera imposto. O cidadão concebe a ideia do que gerar imposto. Eu, cidadão, eu, pessoa, gero a ideia, ou gero o pensamento da quais as metas da minha vida, quais as estratégias da minha vida, mais do que a sobrevivência, de catalisar o possível, empreender o possível,
fazer a obra deste possível, empreender fisicamente ou empreender emocionalmente. Tudo isso nos é dado de presente numa caixa de milagre. Realizaram isto algo. Então, o conceber e gerar vem do Pai. E o Pai faz da criatura ter o exercício de gerar e conceber infinitamente. Mas dentro principal, maior do fundamento de todos, gerar e conceber outros seres que estão invisíveis e tornarem-se invisíveis. Então é uma mágica do invisível ficar visível. Quer dizer que alguns meses antes nada era visível e depois de alguns meses tornou-se visível. Inspirou pela primeira vez e não há retorno nunca mais. Não há como retornar para dentro, só tem uma saída lá para fora. Todos nós. E se isso não acontece naturalmente, pode acontecer de um modo biológico, dentro da medicina, de que corta a barriga e tira para fora e ele respira. Grande coisa, mas é muita coisa. Quer dizer, aquilo que temos de conceber e gerar, atinge-nos, e nós temos um tipo de antena de que faz isto muito parecido no mundo inteiro. Quer dizer que gerar e conceber daquilo que traz para o mundo, daquilo que traz do invisível para o visível, é absoluto, não há outro modo. Divide-se em laboratório, fazem-se unir-se externamente para depois colocar internamente, mas não gera e não concebe absolutamente nada. Ele gera uma ideia, concebe a possibilidade de construir de tudo que está lá fora deste mundo, com os elementos que estão aqui. Então, se por acaso o elemento ferro não estivesse aqui, não existisse aqui neste planeta, como seria? E de que todos esses elementos estão dentro do nosso organismo, todos os minerais, de que indiretamente recepcionam dos alimentos que pegam dos minerais da terra. Ninguém o faz nada. Então, se nós, todos nós, os bilhões, não concebem nem geram, então eles recepcionam a capacidade de gerar e de conceber todos. Se tirar o conceber de cada um de vós, não sereis a natureza humana e espiritual. Sereis outro elemento, outro animal, ou o que quer que seja. É inerente a tudo. E se temos ainda a vigência da lei e da justiça, ela veio mais do que toda a antiguidade, do que toda a ancestralidade. Ela veio do Criador, então a lei e a justiça faz parte de todo o existencial, de todo este cósmico e de toda a nossa natureza. Não há como não há lei e justiça nos primórdios dos seres, nem mesmo dos símios, a justiça e a lei. Então, saibam todos vós, temos 7 entradas principais de um modo de recepcionar que faz de nós, na natureza humana e espiritual. Mas nós não captamos e realizamos antenas para recepcionar. Apenas temos de presente as antenas de recepcionar isto. Dentro do conhecimento ou do saber, então podemos ter um conhecimento. Na dinâmica que se multiplica nesta Terra, podemos ter um conhecimento direto, que entra diretamente desta mesma fonte. E dentro do conhecimento, podemos herdar um grande conhecimento. Um pouco conhecimento, mas o conhecimento há, de um modo ou de outro, para qualquer um destes bilhões de seres como nós. Então existe um espírito aqui se manifestando. Talvez assim, sabem, existem espíritos que se comunicam. Existem fantasmas invisíveis a nós que podem nos cercar. Então aqui há um espírito comunicante
com todos os espíritos que estão aí, o que fizeram com vossos espíritos. Se não sois espírito, sois o quê? Uma máquina da vida? Um manifesto externo de algum componente? Então, quando velamos outros seres, como nós, porque serão velados de algum modo ou de outro. E se não forem velados para a natureza humana, serão velados em outro detrimento da circunstância de velar, do verbo velar. Então há um ser comovido no nosso peito, nas nossas sensações e nosso sentimento, e depois ele vai virar espírito. Depois ele vai ter que voltar para ficar gente outra vez, pessoas. Se existe um esquecimento de que profundamente não somos espíritos, então significa que acordar deste esquecimento de que somos em fundamento espírito é despertar de que só há um fundamento, que somos espíritos. De outra forma, que bobagem estar aqui tratando com espírito. Quer dizer que tratar do espírito em todos os bilhões de seres, dizendo que sim ou não, é impossível que não seja. Isso está no reino da fé. Uma entrada. Neste reino da fé podemos dizer assim, não creio em Deus, nem que existe esse negócio, creio por mim mesmo. Depois disso não há nada, depois disto, isto, e antes disto que esteja aqui o que era, quem o fez? Então a arrogância máxima que possa existir nesta terra é ter a capacidade de gerar e conceber um pensamento que inclui no conhecimento e de que diz dentro da possibilidade que herdou a expressão, inicialmente herdou. Quando ouviu já estava falando e quando ouviu estava se expressando. Herdamos. E dizendo que herdou, pegar esta herança imensa e falar, não creio que exista. Sim, então, este que disse isto, então, quer dizer que se autogera isto. Autogera a capacidade de não envelhecer, autogera a capacidade de nem ter nascido. Que premência, então, estamos agora? Na premência direta. Se todos aqueles que estão à vossa volta, em fundamento e em princípio, são da natureza espiritual, e são espíritos, muito antes de serem pessoas, isso diz respeito que estamos acordados do fundamento. Se entendemos que todos os seres que estão perto de nós são pessoas, significa que nós estamos em esquecimento, estamos desacordados do fundamento e estamos arrogantes porque inventamos todas as modas do mundo, do que quisermos a partir disto. Então experimentem agora, de tudo que entende como pessoas à vossa volta, mas bem próximo, a mais próximo possível, entender que ela é aquilo que entende dela como pessoa. Isto, aquilo, disto, do outro, do outro. E de que um fundamento ele é um espírito. E se um espírito significa que ele está dentro de uma matriz imemoriável, está dentro de uma matriz que está numa fronteira de velocidade gigantesca, até chegar nesta velocidade menor possível do reino da natureza humana e espiritual, da vida viver e fazer viver, muito lento, numa velocidade insignificante, pesadíssimo, e de que podemos lentamente entender da vida como queremos, disto ou daquilo, e do nosso próximo. Então experimentem agora. Recordem dele, qualquer um. Estão em esquecimento ou estão acordados? Do fundamento. Então, parece-me que é assim. E na aritmética existe um fundamento. Da aritmética passamos para a matemática.
Da matemática passamos para a física. Da física passamos para as equações. Existe um fundamento. Ninguém começa nas equações. Começa na aritmética. Se perdemos o fundamento, então, alfabetizar começa no fundamento. Então, rabisquem alfabetizar. Tire o fundamento e encontre a linguagem. Encontrem o manuscrito. Encontrem a ordem e a direção do manuscrito. A concepção da ideia do manuscrito. Então, reparem em algo. Então, no interior deste portal da vivificação, diz assim, o que faz vivificar o original, o que mortifica o original, sai do original e entra no esquecimento, e pegamos o tesouro real e concebemos o que quisermos. Temos o direito de conceber tudo o que quisermos. Então, criou-se o direito. Então, por assim dizer, se afastarmos do fundamento, pegamos aquele tesouro, eu posso conceber o que eu quiser, eu posso gerar o que eu quiser, eu posso ter a ideia que eu quiser, eu posso entender da capacidade que adentra do conhecimento e utilizar isto como utilizássemos por nada neste mundo. Isto significa a formatação desse grande civilizatório, onde o esquecimento convive de uma maneira equalizada, onde não tem um jeito de outro que não seja este, por todas as partes deste mundo. E o que está na potência ou impotência, seja esta do organismo físico, do organismo dos recursos que estão nos bolsos, e os recursos. Se os recursos dos bolsos estão cheios e os outros estão vazios, tem uma impotência. Então, sempre há algo que possa estar impotente ou potente. Este é um fundamento. É discutível isto? Não é. Então, discutam sem recurso no bolso nenhum, de que não é verdade que sem o recurso no bolso há uma impotência externa. E que essa impotência externa, ela pode ser discutível, sim. Então podemos dizer que se não temos a potência no bolso, mas poderíamos dizer que temos outras potências, mas na potência externa é definitiva, é absoluta. Em outras potências, em outras capacidades, em outras ordenanças, em outras atmosferas, em outras camadas de vida, e assim por tudo, onde existir a natureza humana e espiritual é o que tratamos, nos lugares mais densos, lentos, até que vai ficando menos denso e lento. Mas esse denso e lento, depois que todos sairmos daqui, vamos sair, se sabemos que temos a impressão de que viver a vida e a vida que vive é lenta e pesada, nós exatamente vamos para o lugar onde é lento e pesado, porque temos as impressões e as definições daquele tesouro real e realizamos esta obra em nós mesmos. Não há um ser da natureza humana que não recebe um tesouro real, mesmo do primeiro fundamento de estar existente. O que faz que todos vós, seres da natureza humana, espiritual, de repente, saírem lá fora, abrir aquele portal, e o fundamento desaparece? Uma grande questão. Todo este fundamento não tem sentido nenhum do que nós estamos tratando. E abrimos aquele portal e somos tomados por nós mesmos de algo que mortifica e tira o fundamento. É uma equação. Para quem gosta de equações, é uma equação exata. É uma equação de einsteiniana, absoluta. O que retira. Então esta é a grande questão nossa. Isso não é um problema, nós estamos trazendo
o fundamento e aquilo que tira o fundamento. E a revelação disso é absoluta. No reino do Espírito, no reino da civilizatório, não importa. Somos acessórios. E tudo que está à nossa volta são pessoas, cidadãos. Então, a exemplificação crística de que deixem para isto, que o faça e deixe para este, e deixe que o Espírito o faça. Quer dizer que civilizatoriamente estamos nas mãos das leis, da justiça civilizatória. Estamos naquilo que civilizatoriamente pegamos emprestado, concebemos, geramos, pensamos, sentimos, tudo isto. Então, a partir de uma herança gigantesca, utilizamos de todas as formas possíveis. Se saímos daqui e voltamos, ficamos espíritos outra vez. Espíritos. Que só poderiam se comunicar através de algo, como este algo. Porque a comunicação fica dificílima. E fôssemos com todas as impressões que temos, para quando ficarmos espíritos, elas é que vão mandar. Então, as civilizações imensas do outro lado. E se somos civilizatórios, vamos tender a ir para civilizações. Essas civilizações, nós ficamos outra vez pertinentes ao esquecimento do original, da origem. Então, todo o arsenal crístico, búdico, ou de todos os seres especiais que viveram para esta terra e trataram do espírito, significa, então, que não vamos colocar o espírito em nossa pessoa. Nós vamos ter que reencontrar o espírito em nós, porque colocar o espírito na pessoa não cabe. E se colocar, é tão ligeiramente, do princípio ao fim, tão pequeno, que tamanho é colocar o espírito na nossa cabeça. E vai falar, o espírito é isto, o espírito é aquilo, o espírito tal, tudo isto. O espírito é o fundamento do fundamento, e não adianta dizer que não sois espírito, porque sois. Não adianta falar daquilo que principiamos, da vida que faz a vida, e a vida que faz viver está aí, tira. Então vamos ter que deixar alguns minutos para tirar a vida que faz a vida de vós. Vós que faz a vida? Ou a vida que faz a vida em vós? E a vida que faz a vida em vós é um milagre, não há outro modo. Então, façam algo mais perfeito possível de qualquer matéria e ponha e faça vida, faz viver. Então, pegue alguém que teve expirou pela última vez e diga, vida, faça vida. Então, se isto temos, estou encarnados, isto é um milagre. Porque não temos uma máquina que faz a vida e de que faz viver, ou que também retira a vida que faz viver. E quando voltamos para o original e temos o despertar nisto, significa que abrimos um lugar, uma possibilidade de aquilo que se encha desta originalidade e que se encha dessa luz e se enche do princípio e ela vai enchendo. Quando isto, nós vamos retornando para o princípio, para o fundamento. O que vai ser de todos vós, de todo o anterior de vós, todos os vossos ancestrais, onde estão e o que fizeram nesta terra, que não está totalmente não existente mais? Nada. Nada. Será que seremos o precursor do nada? Se em primeiríssimo lugar, e utilizarmos o recurso real para o primeiríssimo lugar, ele aumentará
E ele traz notícias dele mesmo. Se não, vamos trazer notícias desse grande mundo lá fora, aos bilhões. Aos bilhões. No quesito de abreviaturas. Então sabe que o portal de edificação edificou nesta terra e teve uma plataforma, como esta plataforma que estamos tratando, de que tem um indício, e vai ficar este indício nesta terra para outros que virão, outros que virão, outros que virão, e também há mecanismos que não seja nesta terra de encarnados, que são capazes de ouvir mecanismos precários como este, porque são extremamente precários, precaríssimos, mas estão dentro do precário. Eles podem amplificar-se em outras atmosferas gigantemente. E do que tratamos aqui valerá na próxima etapa, na outra etapa, outra etapa, outra etapa. Então tem algo que precisou edificar num lugar de encarnados para tratar disto que vai gerar, de que vai conceber algo dentro deste original e vai repercutir em outras atmosferas. Então saibam, estão num lugar raro, raríssimo, onde o único cuidado absoluto e total significa ter o rigor, o respeito profundo pela criação, não pela pessoa, pela criação, e do que a criação pode realizar, e do que podemos ser intermediários da criação. Então, no apogeu de que estamos lá fora está encontrará tudo o que é discutível, encontrará todo o esquecimento profundo do que tratamos aqui. Isto não é um monopólio, não é um comportamento, não está dentro do comportamental, nem da obrigação, mas da revelação. Não existe obrigação nenhuma. Por que mais uma obrigação de tantas obrigações? Mais uma? O que uma obrigação é favorecer todas as obrigações que já estão dentro de cada um. Podemos estar revelado que temos ódio. O ódio surge da capacidade de uma entrada principal, de que faz parte do emocional humano, que corteja todos os outros contingentes, que corteja a concepção, a geração, que corteja o que é a justiça, a fé, o conhecimento, corteja tudo. E está no aspecto do sentimento. Só o ódio, ele gera e dentro de algo que a arrogância formata, dentro de todos esses tesouros, a capacidade máxima de alguém que seja tão importante que pode odiar. Quer dizer que já existe uma separação do fundamento tão grande que corteja-se o ódio, o ressentimento, a ganância, a luxúria, e de que corteja tudo que é aquilo que faz o esquecimento humano. Mas se existe algo, o sustenta. Quer dizer que o sustentar é algo que não é interrompido. Porque senão, filhos desta vida, quando o ódio chegasse, poderíamos ter uma cláusula de que não adentraria em nós a capacidade de odiar, e ele desapareceria e ficaríamos todos santos. E abateríamos as asas, iríamos todos juntos para o céu. Quer dizer que estamos cortejados por algo inacreditável. Quando na verticalidade, na pólice do fundamento e na pólice de que toda a atenção máxima esteja nisso,
jamais haverá ódio. Isso é o cortejo contrário desta possibilidade. Porque simplesmente ele levará a pegar todos esses tesouros e fará um emaranhado tão grande que depois dele sair do emaranhado, quer dizer que o ódio e toda a parafernália do que significa, do que tratamos, faz um tecido que não saímos mais dele. Então não precisa ninguém fazer nada. Então, o que significa para nós? Espíritos. Espíritos. Entendemos que somos maiores e menores como pessoas. Se o fundamento espírito for o fundamento, então se cortejamos o espírito, cortejamos naturalmente aquela entrada do que significa a fé, que é a entrada mais curta que possa existir entre o Criador e a criatura. Como poderia haver ódio? Como poderia haver uma ganância exacerbada por absolutamente nada, como se estivesse enlouquecido, louco, e de que pudesse passar essa loucura para muitos desta vida? E então, a dignidade significa que é um lugar, como pessoa, que entendemos o que é a dignidade. Então, cada um fala, o que é dignidade? Cada um levantará a dignidade, é isto, isto, isto do que eu entendo. O outro também, o outro também, o outro também, o outro também. Então, aí vamos dizer, vamos jogar os dados para ver qual que é a dignidade. A dignidade é algo só. É uma única voz, que chama-se dignidade. E a dignidade não percorre o caminho daquilo que é discutível neste mundo. A dignidade em si mesma é um estado peculiar que não há algo lá fora para discuti-la. Está integrada. E as aberrações tão grandes que se pudessem levantar e dizer o que é dignidade. As aberrações são tão grandes. Dignidade seria o quê? Dignidade seria pagar todas as suas contas. Dignidade seria não dever para ninguém. Dignidade seria, dentro dos negócios, fazer a dignidade valer, que os lucros fossem mais altos. Dignidade, dignidade, dignidade poderia ser tanta coisa. A dignidade é algo que é indiscutível, que está incorporado em nós e não está do lado de fora para tratarmos. Porque colocamos até nós do lado de fora para tratarmos. Como se fossem divisíveis em uma multiplicidade de cada um. Então isto não é entristecimento. Isto é dignidade. E a dignidade, o apreço da dignidade significa que nesse eixo de contágio máximo do Criador e a criatura, de que é o fundamento, ela estando em si mesmo, ela traz uma alegria não discutível. Ela traz uma boa-ventura não discutível. Ela traz uma voz não discutível. Então podemos discutir no mundo por brincadeira, dado a capacidade que qualquer algo que nós expressamos como a possibilidade de, nessa discussão, ela será preenchida por algo. Será notória, porque temos a capacidade. E tudo que entenda sobre a riqueza é tão grande que a vida que faz a vida vai fazer viver. Se houver o ódio, vai ser sustentado o ódio. Não há que corte. Ele vai dar conta de si mesmo. E tudo o mais é simples caminho neste mundo lá fora. Caminho entre os seus. O que é dignidade? De estar entre os seus. Aquilo que não é discutível.
Então a dignidade é uma retidão, é um estado de ser que pode produzir e expressar. Mas Raquel e Sofia, por acaso Raquel e Sofia, isto é muito difícil, não? Difícil. É estar em esquecimento, dividido entre milhares de partes, isto é difícil, é complexo. Aí a vida fica complexa, e aí só sei viver num lugar complexo, não no simples e não no direto. Só funciona na complexidade. Então sempre tratamos aqui. Então Raquel e Sofia já nos apresentamos tantas vezes. É uma feitura de uma confecção da natureza humana espiritual. Não somos fantasmas, ao contrário, de seres que encontram dentro do eixo da sua ancestralidade algo que faça uma vivificação dupla. Uma combinação indiscutível em ação, por isso que tem dois nomes, não é nome e sobrenome. De fato, são dois seres que são indistinguíveis. Não podemos dizer que hoje a Raquel outra vez e a Sofia. Temos uma voz uníssona. Mas por que haveria de ser isso? Por que haveria de todos terem cabelo? Por que haveria de ter todos duas pernas ou não? Por que haveriam de estar encarnados? Por que haveriam de ir para outras estações de vida? Existe algo dentro do que possamos convocar daquilo que vivifica ou mortifica. Este é o plano de tudo. Se existe algo que encontra e mortifica, mortificado estarão. Se encontra algo que vivifica, vivificado estarão, e comungarão com a vivificação. Se temos em nós algo que mortifica tão grande, vai procurar algo que mortifica, para reunir o que mortifica para com o mortifica. E assim por diante. Então, como sempre se trata dos grandes gênios da boa-ventura e da luz, como os gênios da escuridão, mas gênios são gênios, inteligências próximas, e todos têm as entradas como estamos aqui. Então, os gênios da luz ou da escuridão, eles não são o contrário. De pegar um tesouro e escolher algo. E se ficaram tão ricos, escolheram algo. Lá onde eles moram, eles vão ter que escravizar para ficar mais ricos. E no lugar da luz, vai tender a libertar para ficar mais livre, mais vivificado. O que vamos escolher? E será sustentado. Então, o último dos 7 camadas abaixo é sustentado. Então, é sustentado, como sempre dizemos, os vermes que vivem na terra a centenas de metros, os peixes que vivem a milhares de quilômetros de profundidades de escuridão total, vai ser questionado, são sustentados. Poderíamos colocar uma cadeira para este peixinho e falar, escuta, vou te levar para a luz. Aí vão dizer a senhora, para levar para a luz, vai precisar de 1000 anos para ele se acostumar a chegar, botar a cabecinha na luz, senão morre instantaneamente. O que mais podemos tratar de fundamento? Nós temos, por assim dizer, um organismo físico, que é a cópia de um organismo parecido com o físico, que foi materializado, somatizado, do tamanho que cada um tem aqui, de uma inteligência gigantesca. Muito mais que a propriedade que entendemos que somos inteligentes, porque são inteligentes. Aquilo que saímos daquilo que é do fundamento, nós fazemos de nossos órgãos acabados. Nós fazemos desses órgãos trabalharem por 1000. Deixem eles tratarem perfeitamente e estarão perfeitos.
sabem, quando perdem a capacidade e a potência de estarem perfeitos, naturalmente sucumbem na imperfeição em tudo que é possível. Por isto, vivificar e mortificar é célere. A equação mais absoluta possível. Então, se tratamos de equação, falamos de ciência. Se falamos de aritmética, falamos de ciência. Se falamos de quântico, falamos de ciência, porque a ciência, como a dignidade, ela está incrustada em nós pela própria ciência, pelas equações que temos, até em vossos intestinos. Estamos lotados de ciência, e a ciência vira externa na capacidade que temos da observação e de que podemos fazer tratados, e como tratado, dentro de tratados fazer equação, como a equação exata da velocidade da luz. É imutável. Se na ciência trabalha com fundamento e equação exata, mas tira a equação exata da ciência, muda ela, porque em TA aquele x tira fora e põe a y para lá, tira tudo aquilo. Mas há um respeito e uma dignidade natural pela ciência, porque ela está no comando. E como está no comando dentro do nosso intestino, de nosso cérebro. Para muitos, o seu próprio organismo está do lado de fora. Tudo está do lado de fora. O intestino está do lado de fora, o pé está do lado de fora, tudo está do lado de fora. Como totalizarmos que somos nós essa integralidade desse organismo e dos outros organismos subjacentes? Mas não é esse que os outros vão imitar. Nós somos uma imitação do organismo etérico, astral, ele que recebe as mesmas antenas, depois foi vindo, e ficamos assim, deste jeito, encarnados e desencarnadas. Existe uma urgência entre nós. E há seres especialíssimos que são translúcidos. Um ser translúcido quer dizer que toda impressão, toda a carga, toda a impressão que tem como encarnado e do seu organismo, as impressões vão se diluindo. Então, quanto mais impressões temos, mais pesados somos. Quanto menos impressões temos, mais leves, até tornarmos indeléveis, já que as impressões desapareceram, e estamos muito próximo daquilo que chamamos de espírito, daquilo que a vida que faz a vida, sem impressões. E da vida que faz viver. Quer dizer que a vida que faz a vida é fundamento, e a vida também, que fundamento que faz o viver. O viver já está num aporte de que pode estar em muitas partes, e a vida uníssona. E o viver pode estar no viver da expressão, no viver disto, daquilo, de todo modo. Isto é simples. Estávamos falando no aporte neste departamento aqui, que aqui estamos, neste santuário que aqui estamos, de que tem esses seres translúcidos, numa velocidade muito maior, ele consegue trabalhar com matérias de velocidades muito maiores, faz uma cercania para nós, de diamantes especiais, de todos os chamados externos diminuem muito. Como se fizéssemos um lugar aqui onde todo o barulho externo, dentro do auditível, pudesse estar cercado. Mas é o som e os chamados, não de que
vosso sistema auditivo possa ouvir ou não. Então tem uma retenção um pouquinho maior para nós. Para todos nós aqui, e para todos, muitos milhares que aqui estão, em compartimentos imensos, dentro de uma ordenação imensa. Nada é caótico, dentro de uma equação, dentro de prioridades exatas, que estão aqui, e de que são nossos espíritos ou fantasmas. Quantos anos demorarão para todos vós virarem espírito e fantasma? Quando tem bem grande, vão ser espírito e fantasma. E quando tiver que a vida não faz a vida, alguém vai falar, ô vida, faz a vida. Será que nosso esquecimento de que isso não existe? É longe, é distante, é lá fora? Então existe algo entre nós aqui muito simples, que não é complexo. E assim sendo, dentro da fidelidade, já falamos de fidelidade, a fidelidade discutível é relativa, e existe uma fidelidade onde, quando os seres abrem olhos, vem exatamente igual. Aí pergunto, o que viram? Exatamente igual. E vão trazer exatamente igual. É como todos nós que expressamos aqui. Temos a urgência e temos a fidelidade de trazer tudo o que trazemos exatamente, de um modo ou de outro, como quisermos. E será sustentado. Está sendo sustentado. Então, quando um ser nesta terra desaparecer a impressão de que ele é uma pessoa, e de que essa pessoa está associativa neste mundo em tudo quanto é parte, quer dizer o quê? Que o que é dentro dessa potência maior que é dentro em nós, ela subdivide-se com tudo aquilo de que nos associamos no mundo. Então, se temos pontos neste mundo, é muito simples. Se temos um contrato e assinamos, é um ponto. E se temos um contrato, temos uma certeza que os recursos normais, como todos conhecem, estarão para esses contratos. Isto é um ponto. E neste grande mundo, onde o invisível há também os pontos, os contratos, só que estão invisíveis. E aí dizemos assim, estão invisíveis, então não se conta. Só que degrada, empobrece, entristece. Assim dizendo, quando um ser humano na natureza espiritual, como todos nós, tem uma revelação de que o dispêndio que ele tem desta entrada do Pai, e de que está mais no possível dentro do fundamento, ele tenta não desperdiçar mais, pisar menos, contratear menos. E o que é possível de menos? Mas preste atenção, quando já perdemos tudo, esta lei não vale. A lei vale quando temos, não quando não temos mais. Quando não temos mais, seguimos a rota da lei natural desta vida. Assim sendo, quando existe algo e uma diligência imensa dentro do que tratamos aqui, e de que é dentro daquilo que se revela, e ele olha dentro de todos os traçados, que em esquecimento profundo, em arrogância profunda, empobreceu-se gigantescamente da potência divina, porque só a potência divina abre a porta de outras atmosferas. Só ela é capaz de levar-nos aonde o caminho de retorno, de volta. Então, todo recurso que temos, maior do que todos,
é aquilo que não gastamos, dispendiamos por todo este mundo. Mas quando este ser, um ser qualquer destes, e ele tiver um desespero real, pelo brilho, pelo espírito, pela luz, seja o que for, e tudo que está à volta está escuro e ele tem algo em mente, algo mais do que tudo que possa imaginar, um desespero, um arrojo. Como poderíamos tratar disto? Sempre haverá uma passagem. Esta passagem não precisamos ir para longe ou para qualquer lugar. Apenas quando estamos prontos para a passagem ela aparece para nós. Mas isto não é uma história. Isto é verídico, sempre acontece. Esta passagem significa que tem um rito de passagem, que quando esta potência e esta passagem existe, e quando passamos através dela, nunca mais será diferente. Podemos retornar à pátria original, podemos, num ímpeto gigante. Então, quando esta potência e a passagem estiver, a coincidência da potência e a coincidência de algo incorruptível e dentro de uma inteligência maior que possa existir neste exato acontecimento, a porta se abre. Quando ela abre numa pujança de uma velocidade que jamais poderiam medir, estamos lá dentro em algum lugar que não sabemos a velocidade que é e nem o tempo que é. E chegamos no lugar que seja a casa do descanso, o território do descanso, o espírito do descanso. E este apogeu é que num lugar de extremo cansaço só poderia existir no primeiro estágio de uma passagem o descanso. Porque o cansaço é extremo e só sabemos que temos uma porcentagem de cansaço e descanso. Estamos em porcentagens, não em totalidade de descanso. Sendo assim, existe um cansaço que temos 7 camadas, e de que cada camada tem um numérico de cansaço. E nós temos uma premissa de descanso. Então pensamos que descanso é férias, pensamos que descanso é deitar e não precisar levantar. Tratamos disto comumente. Descanso é algum lugar que tem uma velocidade muito maior do que esta. E que nos traz integralidade. Nesta integralidade, o descanso é natural. E temos um prodígio quando estamos naquela velocidade. Sentimos que estamos no céu. A nossa totalidade diz, nossa, estou no céu. Sem paisagem. Quando este descanso, a graça desse descanso acontece, é como para cada um aqui, no extremo cansaço, na extrema sede, ou no extremo que for, e vir algo benigno, extraordinário, límpido, e colocar em nossas mãos, beba esta água. Quem poderia beber esta água e não dizer, olhar para cima, e olhar para o ser que trouxe esta água, e ter um estado de gratidão gigantesca? Então o estado de gratidão é inerente a nós. Não está do lado de fora. E não tem uma medida. Então, para pequenas causas, temos uma pequenininha gratidão. E ter uma grande gratidão. Num grande descanso. Sabe o que acontece? Inerente a nós. Não do lado de fora. Porque nós não vamos caminhar para algum lugar para orar. Entramos em oração. E o estado de oração é o estado de oração inerente, intrínseco.
Não existe um lugar onde nos ajoelhamos para orar por algo que orar. Entramos na oração, no espírito da oração, na casa da oração. E no condizente disto, ritos de passagem a cada um, já que esse rito de passagem quer dizer que jamais voltará para lá, para cá, é um empuxo natural de que acontece. Pera, eu quero voltar. Não tem volta. E quando entramos em oração, numa totalidade dessa que tratamos, há 3 vertentes no interior deste portal da unificação. A primeira vertente, dentro da lei do portal da unificação. A primeira vertente, cada um daqui, na progressão imensa de vidas e vidas e vidas, incluso nesta vida, teve seres que encontraram. E tem seres que dentro do intento legítimo, com bolsos vazios, e que o coração também, de outra forma não adentra, e ele diz, eu preciso muito estar próximo àquele ser. Então existe, como Raquel e Sofia, seres especiais para todos nós, cada um, que traz algo abençoado. Mas se não for nesta vida de outra, mas existe algum ser para cada um, e dentro da lei então estão escolhidos e vão adentrar para cada um. Então vamos levantar as mãos apenas para dizer assim, estou pronto. Então, filhos desta vida, como sou filho desta vida, estou pronto. E para cada um de nós, incluso que tem 4 mãos ou 6 mãos aqui, para cada um será um. O que dirá este ser, que agora é espírito, fantasma, dizer para vós, encarnados, pessoas, que talvez um dia vão ficar espírito. Poderão dizer assim, então pensam, todos nesta vida como eu pensei, de que a escuridão, seria algo que caminharíamos por ela quando a escuridão estiver aqui dentro e que combinaria a escuridão daqui com a escuridão de lá. É verdade, mas saibam, todos estão na mesma escuridão, apenas que tem olhos e tem lâmpadas que produzem luz. Então, não saibam que lá fora, no outro mundo do espírito, existe o lugar da escuridão. E a escuridão é a escuridão. Talvez digam isto. Então, já que neste lugar de luz que acendem, que serão provados de que a luz pode ser externa, podemos promover a luz. O sol promove para nós esta luz, mas quando ele chega pela manhã até a noite, ele traz a luz para os nossos olhos, de que vem tudo externamente, mas a escuridão continua. Talvez digam isto. Talvez. Mas cada um dirá o que quiser para cada um. E de onde recebi a luz? Não era essa luz de que acende e apaga, nem a luz do sol. Era outra luz. A segunda vertente. Tudo aquilo que estamos dentro da irradiação, todos nós vivemos no interior das irradiações em velocidade tão imensa que é impossível até captá-las, ou seja, o que for.
E nessas irradiações tem seres que vivem em uma, vivem em outra, ou vivem numa multiplicação dos fundamentos em vezes 7, vezes 7, vezes 7. Então, cada um encabeçada num. E os guias. Então, guias não são curadores, guias não são desobedientes, não afastam, são guias. Guias quer dizer que trabalham no desconhecido de alguém ou de que possam levar para um lugar para outro. Ou principalmente se estão perdidos. Um guia, se estamos numa grande floresta, estamos perdidos, andando em volta, e aparece um guia que sabe, um silvícola, do ser da natureza humana. A silvícola aparece lá, eu sei o caminho, me siga. E em desespero ele segue, porque ele não tem nada o que perder lá. Porque está perdido em totalidade. Mas quando estamos perdidos aqui na Terra, temos tudo a perder. E se um guia vier bater em nossas costas e diz, eu sei o caminho de volta, siga-me, direis para quê para o guia? Mas estou cuidando de tudo isto é minha casa, meu lugar, meu reino. Então ele dirá, posso aguardar, mas apenas sou um guia. Não me interpele para curar, não me interpele para nada. Apenas sou um guia. A terceira vertente. Seres curadores com dons específicos de milênios, de que têm a tenência do voto por algo maior do que tudo, de ter a capacidade de ser curadores, e curadores que com todos os seus cortes e curativos adentram na profundidade, até de que possam, até que venha toda. Então existe petição de todos nós. A petição é algo que diz a capacidade de nós termos, dentro do verbo, de transmitir. E quando evocamos, sempre teremos a resposta. Por isso existe um lugar de escrever, notificar, tratar de. E tudo isso é muito rápido, muito veloz. Assim sendo, estamos nesta totalidade. Quando numa totalidade temos uma petição, e quando somos muito menos, estamos profundamente menos, e muito mais na vida que faz a vida e que faz viver, pronunciamos de toda a facilidade possível, vai vir para nós, mas se estamos estabanados por todo lado, empreendendo daqui ou de lá, com todos os sentimentos piores possíveis, como vão chegar para nós os guias, os curadores, ou aqueles seres que precisam demais estar próximo? Como? Poderão sentir uma pequena eletricidade nas mãos. Principalmente deste ser que, para cada um, que coloca as mãos em cima, assim. Então, de repente, temos uma revelação. Existe um outro tato. Não aquele que estamos acostumados, que poderia ter uma mão de tato em cima do tato de nossa mão. Existe um tato outro. Se existe um tato outro, tudo tem outro. Assim sendo, existe algo que por natureza, algo épico-crístico, já que muito antes do épico-crístico, a realização disto,
muito antes, muito antes, muito antes, que se chama consagração. Então, Cristo trouxe para nós a consagração ancestral, que estava em esquecimento total neste grande mundo, em sua época, e muito, muito mais nesta época. A consagração significa que no apólice de tudo o que tratamos aqui agora, a consagração é natural. Quer dizer que consagramos todo o poder de Deus em nós com a fonte. E temos uma tríplice aliança na consagração: Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai, o Filho, que seja o Criador, e o Filho do Criador, que não é uma pessoa. E o Espírito Santo significa a eternidade disto. Seria aquilo que é intratável. Então podemos tratar do Pai, do Criador e a criatura, mas do Espírito Santo não. É o cortejo máximo de uma tríade. Então saibam, o cortejo que aqui estamos, quanto mais próximos deste fundamento, mas tudo isto que tratamos simplesmente até a consagração, como nesta expoliação deste mundo lá fora, podemos enxergar a consagração. Então Cristo disse que através dele terá o caminho, através dele. É isso que cortejamos, através dele, porque de fato há um caminho que não existia. E neste caminho separou-se um tanto a escuridão da luz. Já que era em totalidade imiscuída, seria impossível. Podem abaixar as mãos. Então saibam, a dignidade não significa que tenha alguém maior que outro. A dignidade é algo inerente ao espírito para o espírito. A dignidade de pessoa para pessoa é discutível sempre. Então não discutam. A dignidade está no fundamento. E quando este fundamento existe, todos estão dignos. Então, no apogeu, filhos desta vida, todos vós, existenciais, existe um tesouro real, desde o princípio, desde o fundamento, desde a primeira paragem da natureza humana e espiritual. Cortejamos ele e fazemos a obra de utilizá-la como quisermos, do primeiro fundamento, primeiríssimo, sois existente. Então, nesta potência mais, neste som, neste algo ativo, que tratamos assim, que é nesta paz ativa e viva. Então, a paz, ela é ativa e viva. Então, existe um lugar da paz onde 1.000 bilhões de seres vivam, que é ativo e vivo, e é esta paz. E é um lugar iluminado. Quando, bem lentamente, atravessarem e abrirem aquele portão, serão tomadas de vós mesmos. Tenho a revelação disto. A revelação é o suficiente, ela aumentará.
3 dias de convalescência das cirurgias. Convalescência mesmo que pode ter sintomas. Sintomas muito simples de saber. Fraqueza, tontura, ou enfraquecimento, ou isto ou aquilo. É natural, porque estes curadores são imensos. E nesses 3 dias, principalmente daqueles que estão objetivados das cirurgias, deem menos trabalho para o organismo. Bens a Deus, filhos. Salve, filhos e filhas. Estamos encerrando. Que esta boa ventura, aqui entre nós, seja a prova viva de tudo que tratamos. Estamos encerrando.